Oi de novo! Hoje é overdose de transmissão ao vivo, mas acontece que, aproveitando que eu já tô de maquiagem, de roupinha, porque esse negócio de trabalhar em casa, a gente fica o dia inteiro de moletom, né? Então, já tô aproveitando. Boa noite para todos vocês. E, bom, o tema dessa transmissão ao vivo aqui era o aromatizador de tomada, a revanche, né? Porque não aguento mais falar desse assunto, mas vou ter que falar de novo desse assunto porque eu prometi. Bom, deixa eu recuperar o histórico aqui com vocês. Lá no Instagram da Casa Mai, eu em algum momento postei que aromatizador de tomada não estraga o óleo essencial. Aí, acho que foi na mesma semana ou na semana seguinte, eu gravei um vídeo no YouTube falando em detalhes por que aromatizador de tomada não estragava o óleo essencial. E aí, quando foi, acho que na semana passada, uma pessoa que me segue, não sei se, eu nunca sei se é no perfil da Maíra ou da Casa Mai, enfim, algum dos dois aí. Escreveu para mim com algumas dúvidas, dizendo o seguinte, né, que o aromatizador de tomada ele estragava sim os óleos essenciais, porque qual que foi o ponto meu, né? Eu disse o seguinte: os óleos essenciais são extraídos a 100 graus, ou muito perto disso, enfim, com vapor de água, né, temperatura de ebulição de água. Então, essa temperatura alta não danifica os óleos essenciais, portanto, quando você está lá com o aromatizador de tomada, os óleos estão evaporando, o aromatizador de tomada não passa dos 55 graus e eles estão evaporando e está tudo certo. E aí eu comentei, tanto na postagem quanto no vídeo do YouTube, de que algumas moléculas não conseguem evaporar, inclusive porque o calor é muito pequeno e a gente tem uma superfície maior de contato com a cerâmica, e essas moléculas que não evaporam, essas por ficarem em contato constante com o calor, elas se oxidam e aí, mas sem drama nenhum, se tira da tomada, limpa com álcool e coloca de volta os seus óleos essenciais. Então a premissa que eu usei para dizer que que aromatizador de tomada não estraga o óleo essencial foi de que eles aguentam bem o calor, tanto que eles evaporam, né, nesse processo. E aí, então, a pessoa que me entrou em contato comigo falou assim: Maíra, mas é o seguinte, não dá para você comparar aromatizador de tomada com o processo da destilação e dizer que os óleos essenciais aguentam a temperatura alta e por isso eles não vão se oxidar, porque no tambor de destilação não tem presença de oxigênio. Então, na verdade, os óleos essenciais não se oxidam dentro do tambor de destilação, não é porque a temperatura está alta, é porque lá não tem oxigênio. E aí eu li isso e falei: ai, meu saco, agora eu vou ter que... Não, quer dizer, foi ótima pergunta, né? Foi muito bom essa pessoa ter me questionado, mas eu quero dizer que eu pensei com os meus botões: ai, que saco, cara, vou ter que gravar um vídeo de 1 hora para explicar por que essa premissa está errada e por que a gente pode continuar dizendo que os óleos essenciais não estragam com aromatizador de tomada. E aí eu refleti, escrevi um texto imenso, discutimos isso dentro do comitê científico da Abraroma, né, para poder testar algumas hipóteses do raciocínio que eu estava criando, porque eu sabia que a história ia ser longa. E aí era até para eu ter gravado um vídeo na semana passada, mas não sei por que não fiz, e aproveitei agora que já estou maquiada tudo e já estou gravando esse vídeo para responder essa questão. Bom, então vamos lá, né? Deixa eu ver quem que está aqui antes de eu começar. Oi, Vivian, tudo bom? Beijinho, Sandra Stock-Lerck também, boa noite. Kelly Matetes, Paula M. Queiroz, Jerusa, que está sempre me acompanhando. Mel Dias, a Gisele Yuceli, Ju Bigarelli, M Brasil 68, a Nietzsche. Oi, Nietzsche. E já engatei aqui, Nietzsche, outra live depois que fiz com a sua aqui. Aromas Vale, Rafa Hack, que também estava na live com a Nietzsche, tudo bom? Lovely Essential Oils. É da Mila. Oi, Mila, tudo bom, linda? Sheila Aroma. Bem, tem um monte de gente aqui, então eu vou começar o vídeo aqui do fato do jeito certo. Antes de eu explicar, então, deixa eu perguntar para vocês aqui. Vocês podem responder para mim aí no chat. Vocês leram a postagem que eu fiz com o negócio do aromatizador de tomada? E depois vocês foram no YouTube ver o vídeo? Quem que já está ao par dessa discussão? Oi, Carmela. Tudo bom, linda? Paloma Cardoso, boa noite também. Essa foto arte aroma, eu sei quem que é, mas eu não lembro do nome.
Suelen, boa noite também. A Vivian diz que viu, Kelly também diz que viu, a Jane Gomes também diz que viu. Tá bom. A Rafa Hack não viu, mas depois vai lá ver. A Mariana Guzmán diz que viu. A Ana Hilda Mello diz que viu também. Tá, Renata, beleza. Então eu já vi que tem bastante gente que viu. Então vamos lá. Deixa eu colocar as duas premissas na mesa aqui para a explicação poder fazer sentido para quem está chegando agora, tá? Então, minha premissa. O aromatizador de tomada não estraga os óleos essenciais, porque os óleos essenciais são destilados a 100 graus. Portanto, quando os óleos essenciais se aquecerem, as moléculas vão evaporar e tá tudo certo. Porém, no aromatizador de tomada, né, já que a gente não tem uma temperatura muito grande, também porque não tem a força da destilação, algumas moléculas não evaporam, essas moléculas que ficam em contato com a cerâmica e não evaporam, essas efetivamente se oxidam, mas nenhum drama. Você pega o aromatizador, tira da tomada, limpa com óleo e tá novo. Com óleo não, limpa com álcool esse óleo que sobrou lá e tá novo. Pronto. Aí, então, qual foi o questionamento que fizeram a respeito da minha premissa? Disseram que eu estava errada, né, que o raciocínio que eu usei estava errado, porque, na verdade, os óleos essenciais só não se oxidam no tambor de destilação, porque no tambor de destilação não existe oxigênio. Porque se existisse oxigênio, os óleos essenciais iam se oxidar a temperatura alta. Então, a minha premissa é que isso não é assim, e a premissa do questionamento que eu tive foi de que os óleos essenciais não se oxidam na temperatura alta dentro do tambor de destilação, porque lá não tem oxigênio. Portanto, sem oxigênio, sem oxidação. Então, essa é o cenário que eu tô... Ô, Vivian, se o Rômulo tiver por aí meio dando meio assim, meio de sobra, meio sem fazer nada, pergunta se ele não quer entrar na live aqui comigo, linda. Que o Rômulo tá bem ao par dessa discussão, que nós discutimos bastante isso. Então, esse é o cenário da coisa, tá? Vamos lá. Gente, em primeiro lugar é o seguinte, oxidação depende apenas da presença de oxigênio, tá? Então, o processo de oxidação das moléculas pode acontecer, inclusive, na ausência do oxigênio, tá? Sempre que houver perda de elétrons, a gente vai ter o processo de oxidação. Então, a oxidação ela não é dependente da presença de oxigênio. Mas sim, é certo dizer que no momento da destilação não existe oxigênio. Agora, a gente tem que definir os oxigênios dos quais a gente está falando, tá? Bom, em primeiro lugar, esse oxigênio que a gente diz que não existe no processo da destilação é o gás oxigênio, portanto a molécula O2, que está dissolvido na água, naturalmente, né? Vocês sabem que o gás oxigênio se dissolve na água e é por isso que os peixinhos respiram embaixo da água, né? Então, esse oxigênio do qual nós estamos falando não é o oxigênio elemento que faz parte, né? O átomo lá que faz parte da molécula da água, do H2O. Não é desse que nós estamos falando. Nós estamos falando do gás oxigênio que está dissolvido na água e a água está dentro do tambor de destilação. Muito bem. A hora que você começa a esquentar essa água, esse gás oxigênio que está dissolvido na água, ele de fato vai embora. Tanto que esse é o problema do aquecimento dos oceanos, que vocês sabem, né? O aquecimento dos oceanos faz com que haja menos oxigênio dissolvido na água do mar e aí isso vai detonando com a vida marinha, né? E porque a capacidade da água dissolver oxigênio é proporcional, é inversamente proporcional à temperatura. Quanto mais frio, mais oxigênio tem. Então, dado esse preâmbulo, quando o Rômulo, será que entrou? Ainda não, mas quando ele entrar eu ponho ele aqui. Então, o que acontece é o seguinte, dado esse preâmbulo, quando a gente está falando que durante a destilação não existe oxigênio, a gente está dizendo que o oxigênio que estava presente na água que começa a ser fervida, ele vai embora. E aquele oxigênio que está lá no tambor de destilação também foi embora. Ah, o Rômulo chegou. Ô Rômulo, aguenta aí que eu já chamo você, tá, lindo? Então, já foi embora. Tanto que essa destilação é também chamada de destilação a vácuo, tá? Justamente por conta disso. Então, sim, é super correto dizer que durante o processo da destilação, de fato, nós não temos oxigênio lá presente.
Mas é errado dizer que os óleos essenciais durante a destilação não se oxidam porque não há esse gás oxigênio lá dentro. Isso está errado. Está errado porque a oxidação não depende apenas da presença do oxigênio e está errado porque mesmo sem a presença do oxigênio ocorre a oxidação de algumas moléculas dos óleos essenciais. E aqui eu acho que é bem a deixa para o Rômulo entrar, porque eu estava conversando com ele quando a gente estava discutindo essa questão no Comitê Científico da Braroma, e até perguntei para ele, né? Eu falei, Rômulo, me conta aí, não tem aquela história de que o pessoal vai destilar alguns óleos essenciais e fica tudo grudento o tambor depois? Ele falou, tem, né? E aí ele me deu o exemplo até do óleo de folha de pitanga que deixa o tambor de destilação com óleo oxidado lá dentro, vai ficando uma borra. Então, no próprio processo da destilação acontece esse problema da oxidação. Mas deixa eu chamar ele aqui, que daí a gente conversa junto. Pera aí, Rômulo, que eu vou catar você aqui. Deixa eu só achar você aqui entre os... Que agora entrou mais gente aqui, eu tenho que ficar caçando você aqui nas carinhas. Pera aí. Ixi, perdi. Ô, Rômulo, achei. Pronto. E aí, Rômulo. Bom, antes, aí, aguardando o Rômulo entrar, deixa eu fazer as apresentações formais, se bem que vocês já me viram fazer live com o Rômulo na época do Suaroma. Então, o Rômulo Melo, ele é farmacêutico de formação, é especial... Oi, lindo, tudo bom? Estou te apresentando. Opa, legal, tudo bem? Tudo jóia, tudo bom. Falei para a Vívia catar você aí, se tivesse bem de esguela. Pois é. Tudo certo, ótimo. tamo aí. Tamo aí. É bom que aí a gente já faz essa live juntos, você já me ajuda a explicar esse... Você sabe, né, Rômulo, que a gente estava discutindo semana passada lá no comitê. Deixa eu só terminar de apresentar você. Então, o Rômulo, ele é farmacêutico, é especialista em cosmetologia, é mestre em ciências agronômicas com especialização em destilação de óleo essencial. Falei certo, Rômulo, é isso? Na verdade, a minha pós-graduação, né, meu mestrado foi na parte de produção vegetal, né, em fitotecnia. Produção vegetal, tá bom. Mas como eu sou destilador, então eu também tenho, né, trouxe essa premissa aí para o meu estudo. Exatamente. Então, o Rômulo tem uma grande experiência com destilação de óleo essencial, é um dos professores convidados da formação profissional de aromaterapeutas da Casa Mai e é também proprietário dessa marca nova de óleos essenciais no Brasil, chamado Tuaroma, né? Que vocês podem até depois entrar... Ô, Vivi, se você puder mandar o link da Tuaroma aqui pelo chat, eu agradeceria, por favor, para o pessoal conhecer. Então, Rômulo, olha, você chegou em que ponto aqui da discussão? Eu estava comentando que a premissa que eu usei para defender de que os aromatizadores de tomada não estragam óleo essencial foi que os óleos, afinal, são extraídos a 100 graus. E aí a contra-premissa, né, o contra-argumento para dizer que essa minha premissa estava errada, foi dizer que os óleos essenciais eles só não se oxidam durante a destilação porque não existe a presença do gás oxigênio, porque ele evaporou da água a partir do momento que essa água entra em ponto de ebulição. E aí eu cheguei justamente na hora de dizer o seguinte, ok, é correto que durante a destilação esse gás oxigênio não esteja presente, inclusive é por isso que a destilação é chamada de destilação a vácuo, porém, não há necessidade da presença do oxigênio para que haja o processo da oxidação das moléculas, entendendo a oxidação aqui como perda de elétrons, né? E mais, inclusive nesse processo de destilação a vácuo, ocorre sim oxidação de moléculas. E aí dei o exemplo da folha de pitanga. Então aqui acho que era bem o momento que você podia comentar conosco essa questão desse tipo de destilação, né? Interessante, né? Um assunto assim bem pertinente, até eu acho. Às vezes as pessoas tentam vender um ou outro produto, né? Dizendo, o meu é melhor, o teu é pior. E, na verdade, a gente já havia discutido, né, Maíra? Quando você faz uma destilação a vapor de óleo essencial, você tem inúmeros processos químicos acontecendo simultaneamente, né? E uma das coisas que eu também levantei, né, no dia que a gente estava discutindo, para o pessoal entender mais, né, porque a premissa foi, não tem oxigênio, não estraga. Tem oxigênio, estraga. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Porque quando você tem a destilação por arrasto de vapor, tudo bem, você pode não ter o oxigênio ali dentro. Mas como que você explica, então, por exemplo, né, a Maíra já falou da pitanga,
Eu, por exemplo, já tive experiências de fazer 3 tipos de óleos diferentes na mesma destilação com a pitanga, né? Tem a questão do ylang também, né? Que se fosse tão simples assim, só ter ou não ter oxigênio, não teria 3 frações, 4 frações de ylang, né? O completo, ylang 1, ylang 2, ylang 3. O próprio Serran, né? Ele fala bastante sobre o calor, ele fala sobre a luz, sobre o oxigênio também. Então, eu acredito assim que esse tipo de premissa assim, a gente não pode banalizar, né? Dizer assim, tem oxigênio, então está estragando o óleo. Não tem oxigênio, não está estragando o óleo. Porque se for parar para pensar, o próprio vidrinho de óleo essencial, né? Mesmo ele estando ali com a tampinha fechada, ele não é ele não tem uma pressurização ali dentro. Uhum. Então, teoricamente, você está estragando o teu óleo essencial o tempo inteiro, né? Uhum. E eu acho que é complicado a gente, né, banalizar isso, né? Sendo que ali dentro você está tendo vários processos físico-químicos, né, acontecendo. E, sinceramente, eu acho que não é só o oxigênio que faz esse tipo de, digamos assim, de oxidação, né, igual foi colocado. Uhum. E outra coisa, né, Rômulo, que a gente também estava discutindo, e aí deixa eu só contextualizar para as pessoas, existe então essa associação da qual nós fazemos parte, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, Abraroma, e dentro da Abraroma nós temos um comitê científico, e nesse comitê científico estão químicos, farmacêuticos, médicos, por isso que o Rômulo está lá, porque ele é farmacêutico e também mestre em produção de óleo essencial, fitoquímico, né? Mas Rômulo, precisa aprender a falar direito o teu mestrado aí. Mas junto com ele também há outros profissionais lá. Então, essas questões que acabam assim precisando ser mais bem estressadas, a gente sempre coloca para discussão nesse comitê, porque ele orienta bem até os comunicados que a Abraroma faz. Então, isso ficou bastante claro para nós naquele momento, de que assim, o processo da oxidação ele não ocorre por conta da ausência do oxigênio. Pelo contrário, mesmo num processo de destilação a vácuo, que é a destilação normal dos óleos essenciais, ocorre o processo de oxidação com algumas moléculas, evidentemente, e até se espera que alguma coisa disso possa ocorrer, porque o fato é que a destilação altera as moléculas que estão originalmente dentro da planta, que nós chamamos de volatiloma, né? A gente sabe que o processo da extração altera a composição química original da planta, claro que não substancialmente, mas sim altera, né? Então, é esperado que aconteçam essas transformações todas. Agora, uma questão que a gente precisa, então, entender é o seguinte: se não é por conta da ausência do gás oxigênio que as temperaturas altas na destilação não oxidam o óleo essencial, a pergunta é, então, por que então o óleo essencial ele não oxida com temperatura alta, né? Porque ele evapora. Então, a resposta é tão simples quanto essa. No momento em que essas moléculas evaporam, essas moléculas não ficam mais submetidas àquele calor constante. Inclusive, dentro desse comitê, só para vocês saberem quem estava participando ativamente dessa discussão, estava então o Rômulo, estava a Patrícia Barragan Dutra, que é professora de Química e também tem conhecimento em cromatografia de óleos, estava o César Augusto Miorelli Campos, que é um farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas dos óleos essenciais, e estava também a doutora Adriana Nunes Wolfenbüttel, que todos nós conhecemos, que é uma química com pós-doutorado em ciências farmacêuticas dos óleos essenciais. Então, não era a gente que não entende de óleo essencial, né? A que menos entende de óleo essencial lá era eu, que estava lá estressando os meus amigos para eles conseguirem responder as minhas perguntas mais banais, para eu tentar colocar tudo isso dentro de uma maneira didática para fazer sentido para as pessoas. E aí, Rômulo, uma coisa que nós discutimos é que no momento em que aquele vapor chega no óleo essencial, na molécula que também está volatilizada lá, nem podemos mais supor que aquilo está numa temperatura de ebulição de água. Mas mesmo que esteja, já evaporou. Então, o fato dessas moléculas não se oxidarem com a temperatura alta é porque elas evaporam. É a própria natureza do óleo essencial capaz de se evaporar
que permite que ele não se oxide, mesmo uma temperatura tão alta do óleo do tambor de destilação. E esse é o mesmo princípio do aromatizador de tomada. Porque o que acontece? Quando a gente tem um aromatizador de tomada, vamos imaginar que a gente encha ele até a borda. Então, a gente vai ter mais ou menos 1 centímetro de óleo essencial lá, certo? As moléculas que estão em contato com a cerâmica lá embaixo, ok, pode ser que ela chegue aí na temperatura dos 50 a 55 graus. Aquelas que estão na superfície estarão numa temperatura um pouco mais baixa. E pelo fenômeno de superfície, né, que provoca a evaporação dessas moléculas, elas estão esquentando e evaporando, esquentando e evaporando, esquentando e evaporando. Então, essas que estão com essa energia, né, com essa cinética de evaporar, elas não estão sendo oxidadas. Agora sim, o que acontece? Fica um resquício de óleo essencial que não evapora dentro desse aromatizador de tomada. E esse sim, pelo fato de ficar muito tempo em contato com essa superfície aquecida, sem a oportunidade de evaporar, porque o calor não é autossuficiente e porque, inclusive, você não tem a força do próprio arraste de vapor, isso sim está se oxidando. Mas isso, em compensação, a hora que oxidou, você pega, tira da tomada e limpa, né, Rômulo? Isso mesmo, né? É simples, né? É e simples. Até voltando um pouquinho na questão da destilação, né? Para vocês entenderem, né? Quando você, geralmente, as destiladoras que a gente usa para fazer óleo essencial, elas têm uma pressurização leve. A gente pressuriza elas só com uma lâmina d'água. Uhum. Então, não é aquela coisa assim, tipo uma autoclave, por exemplo, que você consegue pressurizar ela, sei lá, que você vai elevando ali, né, os graus ali de temperatura, conforme você também vai elevando a pressão dentro dela. Uhum. Então, uma autoclave, quando você precisa, né, sei lá, esterilizar algum equipamento, né, alguma vidraria num laboratório, você começa a soltar, você pressuriza ela, né, e ela começa a aumentar a temperatura. Então, o que é interessante a gente falar também é que essas destiladoras que têm uma lâmina d'água, né, elas têm uma pressurização extremamente leve. Você pode colocar o fogo que você quiser lá dentro, que você não vai explodir, digamos assim, a máquina, né? Para vocês entenderem, autoclave, né, é como se fosse uma panela de pressão, tá? Quando você começa a esquentar ela demais, ela começa a soltar vapor, né? Então, tem aquele perigo de explosão, né? Um destilador por arrasto de vapor, que você tem um fechamento, né, dessa pressurização com a lâmina d'água só, ele não tem esse risco, né? Então, e daí a Maíra falou bem também, você tem ali, as plantas, elas soltam aí os volatilomas, né, que acho que é os VOCs também, que a gente chama na agronomia, que são os compostos orgânicos voláteis, né, que as plantas elas usam para se comunicar também com animais, né, com outras plantas que estão ao seu redor, elas têm essa capacidade de soltar isso no ambiente, né? Então, vocês imaginem elas dentro de uma panela de pressão, digamos assim, uma destiladora, que tem um fluxo bem gentil, digamos assim, né, de vapor, que você tem uma temperatura de 90 graus, 92, 95 graus ali, e assim, é muito legal porque ela tem uma linha bem tênue até, inclusive. Você passa ali de 102, 105 graus, você já começa a ter um óleo um pouco mais escuro, né, com um cheiro um pouco mais forte. Então, eu acho assim que não é só essa questão do oxigênio em si, né? Então, é um processo dinâmico que tem muita coisa acontecendo ali dentro naquele momento e que a gente não pode tá banalizando ele assim. Uhum. Então, são exemplos que eu tento trazer assim, que a gente, né, que está no dia a dia destilando óleo essencial, para vocês tentarem entender um pouquinho, né, de que assim, porque tem oxigênio, mas eu estou esquentando a 50 graus, vai estragar o óleo, né? Então, qualquer forma de utilização de óleo essencial que tenha oxigênio, você está estragando, então, né? Então, acho que não é bem por aí mesmo. E também tem outra coisa, né, Rômulo? Existe a tal da destilação destrutiva, que é uma destilação que eles chamam de dry distillation, né? A destilação destrutiva, ela não usa água, né? Então, quer dizer, não tem nem não tem oxigênio mesmo, né? Porque não tem nem a água lá dentro. E ela oxida as moléculas e é com essa finalidade que essa destilação é feita. Quando a gente vai, por exemplo, fazer a extração da bétula lenta para obtenção de um óleo essencial que se chama couro da Rússia, que tem um cheiro bem forte de couro, né, como se fosse um baconzitos, se usa a destilação destrutiva justamente com essa finalidade.
E aí, a outra coisa que a gente também estava estressando um pouco a argumentação foi o seguinte: os óleos essenciais, eles são substâncias não polares, né? E eles têm uma característica de que eles não têm a capacidade de dissolver gases, certo? Então, se a gente pega um frasco de óleo essencial, na superfície, ok, você tem o oxigênio que está lá, que sobrou lá dentro do frasco, mas dentro em si dos óleos essenciais, no meio do líquido, a gente não vai ter gás dissolvido como a gente teria, por exemplo, como a gente tem na água. Então, se a gente pegasse o aromatizador de tomada e a gente enchesse ele até a borda, pensa assim, a gente teria mais ou menos 1 centímetro de óleo essencial e dentro desse 1 centímetro não tem oxigênio. Então, se a preocupação da pessoa é dizer o seguinte, a temperatura alta só não oxida o óleo essencial porque não tem oxigênio dentro do tambor, então fique feliz, meu amigo, porque dentro daquele 1 centímetro de óleo essencial também não tem oxigênio, portanto não vai oxidar. Use tranquilamente o seu aromatizador de tomada, não é, Rômulo? Acho que assim, são coisas que não tem porquê, como que eu posso dizer, não tem por que a gente polemizar, né? Acho Polemizar, que é simples. É simples. E uma outra coisa que daí foi muito interessante foi a contribuição que a gente teve da Adriana Nunes, porque a Adriana, ela pesquisou, pesquisou inalação de óleo essencial em humanos, e não sei se isso foi no doutorado ou no pós-doc dela, você lembra, Romulo? Isso é que eu já não me lembro se foi no pós-doc ou foi... Acho que no pós-doc, foi no pós-doc, que lá em Madrid, né? Então, o que aconteceu? Ela estudou justamente a inalação dos óleos essenciais em humanos e a maneira como esses humanos usaram os óleos essenciais foi através do aromatizador de tomada, que ficou ligado durante 60 minutos. Muito bem. Aí, o que a Adriana estava falando para a gente? Que ela pegou o óleo essencial que estava dentro do frasco e colocou ele no cromatógrafo gasoso. Aí, ambiente controlado, aquela coisa toda de pesquisa que tem que ter, os participantes lá do painel ficaram expostos a 60 minutos com o óleo essencial, que foi utilizado no aromatizador de tomada, e ela coletou uma amostra desse ar atmosférico lá da cabine onde o pessoal estava fazendo a pesquisa, e ela pegou esse volume do ar atmosférico lá dessa cabine e colocou no cromatógrafo gasoso para poder comparar uma coisa com a outra. E aí, o que ela descobriu? Que não havia alteração na qualidade das moléculas, no tipo das moléculas, entre o óleo essencial do frasco e o óleo essencial que foi colocado no aromatizador de tomada. Ela percebeu, sim, diferenças em percentuais. Acho até que você lembra disso, né, Roma? Ela falou o seguinte, que no frasco do óleo essencial havia muito mais sesquiterpenos e na amostra do ar da cabine havia uma quantidade maior de monoterpenos. Mas as moléculas eram as mesmas e não havia molécula oxidada no ar. E mais do que isso, ela falou que ela pegou um termômetro próprio para essa finalidade e mediu a temperatura no próprio aromatizador de tomada, embaixo, no meio e em cima. E ela diz que a temperatura é pequena. Mas assim, não importa, eu acho que o mais relevante dessa pesquisa dela é ter feito a cromatografia do ar que foi inalado por esses panelistas, por esses participantes, e essa amostra atmosférica não ter tido diferença do óleo essencial que está dentro do frasco. Provando, então, por A mais B, que o uso do aromatizador de tomada não estraga o óleo essencial. Agora, se essa evidência não for suficiente, aí eu não sei mais que outra que precisa, né, Rom? E assim, outro estudo que eu quero trazer à tona aqui para a gente também, né? Tem uma parceria bem legal com um professor da USP também, que ele é bem envolvido com essa parte de óleos essenciais. Antigamente a gente fazia discodifusão só, né, para ver concentração inibitória mínima, né? Quando você está testando um óleo essencial, por exemplo, contra uma bactéria, contra um fungo, isso in vitro, né? E aí ele estava me explicando que agora eles estão fazendo toda a parte volátil, né? Eles pegam a placa de Petri e eles fazem, digamos assim, a inoculação da bactéria na parte de cima e eles fazem fazem a discodifusão atmosférica, digamos assim. Que bacana. Então eles colocam o óleo essencial na parte inferior da placa de Petri, tampam essa placa e deixam ela sem o óleo essencial encostar nessas bactérias. E esse óleo essencial tem concentração inibitória, né? Tem uma concentração inibitória em vários testes que são feitos.
Então, assim, eu acho que por aí também já dá para a gente ver que a própria evaporação do óleo, né? E assim, cientificamente falando, que ela é sim eficaz, né? Para ser feita aí essa utilização mesmo em difusão por ambiente sem problema nenhum, né? Pois é, então, eu acho que com isso tudo, né, Romulo, acho que assim, da nossa parte, enquanto membros da Abraroma, está resolvido, né? O que a gente pode fazer é estressar os contra-argumentos que nos oferecem, e a gente estressa mesmo, viu? Porque nós discutimos longas horas os argumentos para ver se a gente não encontra nenhum furo, e aí expor as conclusões às que a gente chega para as pessoas poderem aprender e saber. Porque eu acho assim, né, Rômulo, é muito confortável as pessoas exporem os seus argumentos, mas não estressarem esses argumentos entre outras pessoas, entre os pares, né? E essa é uma oportunidade que a gente, felizmente, tem dentro da Abraroma, né? Porque quando surge uma dúvida lá, não é? É um festival, né? Você está errado, não, mas veja bem, mas não sei o quê, mas aquilo outro. É um peer review, assim, né? Informal. Eu acho que a magia dos óleos essenciais é essa interdisciplinaridade, né? Uhum. Que às vezes a gente olha com uma cara, cada um tem o seu óculos, né? Que está vestindo ali. Tem. E aí um olha mais com a visão farmacêutica, outro com a visão mais médica, com a visão mais agronômica, com a visão mais de destilador. E aí, acho que juntando todas essas forças aí, a gente consegue ter uma baita de uma visão completa, né, do todo. E sem medo de estar errado e de aprender, né, Rômulo? Porque se a gente achar que é dono da verdade, ou partir do pressuposto de que o outro está oferecendo uma explicação que não faz o menor sentido, a gente não vai aprender nunca, né? Então, partir do pressuposto de que a gente está errado, mesmo desconfiando de que talvez não estejamos, é sempre uma postura boa para aprender, né? Olha, eu, assim, bom, acho que todo mundo que trabalha com óleo essencial vê que é impressionante quantas áreas existem para serem estudadas, né? E, assim, você pode ter especialista numa área, assim, entender super bem daquilo, mas às vezes a pessoa traz uma bola, assim, né? Levanta uma bola e você fala assim, meu Deus, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, eu acho que óleo essencial é muito isso, você tá sempre disposto a estar aprendendo, né? E tem gente que hoje em dia tá, assim, aquela coisa de querer ser dono da verdade, e na verdade isso não existe, né? Não existe, Ô, Rômulo, alguém perguntou aqui como é que é o nome do teu professor lá da USP e da cadeira que ele dá lá, que você comentou. O nome dele é Paulo Moreno, né? Ele é chefe do Departamento de Química de Produtos Naturais. Mas ele é farmacêutico também. Mas ele fez mestrado, doutorado e pós-doc em Utrecht, na Holanda, e ele trabalhou só com cromatografia. Então, até foi ele que analisou um óleo que eu apresentei ano passado no Congresso Brasileiro de Óleos Essenciais e tal. A gente está trabalhando com uma planta nova aí, que a gente está tentando inserir no mercado, um óleo novo aí. E, enfim, o cara é bem legal, assim, o cara manja mesmo, assim, é super, super bacana. Mas essa é ligada à faculdade do quê? De agronomia, lá da USP? Química, Departamento de Química de Produtos Naturais. Eu acho que ele está no Departamento de Química. Departamento de Química, né? Então tá bom. Ô, Rômulo, eu te peguei no pulo aí, você tá muito complicado de horário, que eu tava bem querendo fazer uma outra pergunta para você aqui. Ou você tá precisando sair? Se estiver precisando sair, pode vazar, não tem problema. Não, tô tranquilo. Podemos discutir aí mais um pouquinho. Então já que foi muito rápido essa história do aromatizador de tomada, Rômulo, sabe o que eu queria conversar com você? Que eu acho que a gente podia levantar essa lebre, o negócio dos ácidos graxos. O que você acha? Pode ser. Mais um pepino. Mais um pepino, esse é bom, né? Introduz o assunto aí, Rômulo, introduz o assunto aí. Na verdade, assim, a gente, né, tem vários derivativos, né? Quando a gente fala da parte química, né, dos óleos essenciais, a gente tem inúmeras moléculas, inúmeras conformações de moléculas, enfim. E assim, alguns químicos, né, principalmente químicos, eles têm, enfim, eles têm
Como que eu posso dizer, mas acho que você pode me ajudar aí a introduzir isso. Mas o químico, principalmente, ele tem alguns, eles acham que nos óleos essenciais existem ácidos graxos. Isso, né? isso, é bem isso mesmo. E a gente bate de pé junto dizendo que não tem, né? Exatamente, que a gente fala, não, o ácido graxo é diferente, tem outro tipo de propriedade, ele é umectante, ele é, né, enfim, hidratante, ele é Emoliente. clareador, emoliente, enfim. E aí, assim, nos últimos tempos eu acabei tendo né, uma visão um pouco diferente, né, também por uma, enfim, um tipo de comentário que eu recebi, né, porque como a gente está na rede social, a gente está sempre, né, recebendo e trocando informações. Uhum. E aí eu tinha colocado lá que não tinha, né, coloquei lá uma enquete, né, no site, no Instagram da nossa marca, falando sobre ter ou não ter, né, ácidos graxos nos óleos essenciais. E aí teve algumas pessoas que colocaram que sim, né? E pessoas que eu respeito como profissionais, né? Que até tem uma titulação muito maior do que a minha. Uhum. E aí eu falei, Cacilda, né? Eu preciso saber por quê, né? E aí, eu acabei lendo, procurando artigos e tal. E aí acho que eu e a Maíra juntos aí, eu até fiz um primeiro screening, mandei para ela, e acho que a gente juntos aí acabou matando a lebre, né? Que na verdade são moléculas que são derivados, né? Dos precursores dos ácidos graxos, mas não são ácidos graxos propriamente ditos. Ô Rômulo, agora você me corrige se eu errar nos nomes tudo aí, tá? Que você é farmacêutico ou não, né? Olha só. O que acontece, né? Quando a gente está falando sobre função química, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente nomeia as funções químicas, às vezes de uma maneira um pouco não tão precisa e tão rigorosa quanto as pessoas que estão trabalhando com química propriamente dita, né? Então, quando nós aromaterapeutas, quando na nossa cabeça a gente fala ácido graxo, na verdade, na nossa cabeça está o quê? Gordura que contém, alguns ácidos graxos livres, né? Por exemplo, de cadeia média, como o ácido láurico, mas a gente também está falando de triglicerídeos, né? Que são triésteres, né? Então, para nós, quando a gente fala ácido graxo, é propriamente um óleo gorduroso, uma gordura, né? E as moléculas que compõem essa gordura. O problema é que quando um químico vai falar de ácido graxo, ele está dizendo do ácido carboxílico. E o ácido carboxílico, ele é nomeado também de ácido graxo. E aí o que a gente sabe é o seguinte, o ácido carboxílico, ele surge de uma reação entre um éster e um álcool. É isso mesmo, né, Rômulo? Isso aí. E aí o que acontece é que se você consegue pegar um óleo essencial rico em ésteres e você faz uma destilação fracionada desse óleo, separa a fração éster desse óleo, submete essa fração éster a uma hidrólise, você faz digamos assim, a reação química inversa, né, da formação desses ácidos carboxílicos e você traz do éster de volta aquele ácido carboxílico que anteriormente o formou. Então, da mesma maneira que surge um ácido carboxílico pela reação do éster com álcool, você faz a hidrólise desse éster e você tem novamente esse ácido carboxílico. Então, o que acontece é que quando você faz esse tipo de análise de um óleo essencial, ou seja, primeiro eu destilo o óleo essencial normal, daí eu pego esse óleo essencial, enfio ele numa destilação fracionada mesmo, com coluna, né? Não é aquela destilação do Ylang, é fracionada com coluna. Cato a fração éster e faço uma hidrólise na fração éster, submeto novamente a cromatografia, eu encontro de fato esses ácidos carboxílicos, que nós podemos chamar de ácidos graxos, dentro dos óleos essenciais. E aí o Rômulo encaminhou para mim um artigo científico mostrando justamente esse processo feito com óleo de Mortelli, né Rômulo? E aí a gente ficou de cara, porque nós encontramos lá naquela... Assim, a hora que você bate o olho naquele artigo científico, você tinha um monte de ácido graxo lá. E aí a gente falou, mas pelo amor de Deus, então tudo que nós aprendemos de óleo essencial estava errado, né? E nós batemos a cabeça para entender que o processo, na verdade, era esse. Agora, o que ocorre? Já que você tem essa reação acontecendo por conta da destilação, você pode ter a reação
contrária, né, acontecendo também por conta da destilação. Então, o que a gente imaginou? Pelo fato de que as plantas produzem esses ácidos carboxílicos e, eventualmente, isso se transforma num éster e vai e volta, é que a gente pode dizer que as plantas produzem ácidos graxos, é que a gente pode dizer que os óleos essenciais contêm ácidos graxos, mas a gente tem que determinar muito bem o que são esses ácidos graxos que a gente está falando, porque, por enquanto, nós não vamos encontrar ômega 3, ômega 6, ômega 9, não encontraremos isso dentro dos óleos essenciais. E para a gente recuperar esses ácidos carboxílicos que são de cadeia curta, portanto são voláteis, a gente ainda precisa fazer uma reação de hidrólise para poder trazer esses ácidos carboxílicos à sua forma original, né? Então, esse foi o mistério que a gente mais ou menos tentou descobrir e a gente ainda precisa estressar um pouco mais para ver se nós estamos 100% certo, né, Rômulo? Assim, até onde a gente, né, conseguiu chegar, a gente acredita que parou por aí. Mas é como a gente falou, tem muita coisa que a gente vai estudando e vai aprofundando, né? E quando vê o que a gente acha que está certo, na verdade, está certo, mas tem mais uma vírgula, né? Então você vai indo à frente. E aí é engraçado porque essas coisas parece que quando elas surgem na internet, elas surgem de carreata, né? Então, naquela semana que a gente estava conversando sobre essa história dos ácidos graxos, Rômulo, a Kênia já me mandou uma mensagem dizendo que ela também estava discutindo isso com não sei quem, e aí não sei o quem. É impressionante, é aquela coisa do centésimo macaco, né? De repente está todo mundo discutindo ácido graxo no óleo essencial, que não sei o quê. Então é bom que a gente já se adiantou para tentar ter um pouco de compreensão sobre isso, né? Exato, já dá para fazer já dá para ter um pouco de opinião e conhecimento. Mas assim, até pelo que nos conta, não vão enfiar óleo essencial na tua pele porque não é gordura. Gordura é como um óleo prensado a frio de uma semente e tudo mais, né? É completamente diferente, gente. Assim, a gente só, vimos uma exceção à regra, né? Uhum. E que não necessariamente é obtido a partir de uma destilação, né? Tem todo esse processo que a Maíra está falando aí. Exatamente, Então esse é outro mistério. Mas é gostoso quando a gente dá umas fritadas na cabeça por conta dessas polêmicas. Você não acha gostoso? Eu acho. Então, às vezes a gente fica 5 horas na frente do computador para tentar achar uma resposta que se achava que era não, é simples. Não tem. É simples, A Marcela gosta também, a Marcela Machado, né? Outra também, ela não consegue nem dormir se ela não... A Jerusa perguntando que ela achou que ia falar da discussão, nem tô sabendo da discussão do vetiver, Jerusa, nem me fale, porque daí é outra coisa. Ô, Rômulo, acho que é isso, lindão, tá bom? Valeu, um abração. Escuta, obrigada de eu ter... Ô, Vívia, obrigada de você ter emprestado o Rômulo rapidinho aqui para essa live, tá, linda? Rômulo, obrigada mesmo, tá? Por você ter dado esse apoio aí. E a gente continua se falando. Estamos aí. Tá ótimo. Valeu. Até. Eu vou continuar aqui para conversar com o povo. Valeu. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Eu só não... pronto, ele já saiu. Então, ó, deixa eu colocar... Então, o Rômulo e a Vivi, então, eles são proprietários dessa marca que se chama Tua... tem 2 U, Tua Aroma, tá? Entrem lá no site deles que eles já estão vendendo os óleos essenciais. Eu até já pedi os preços, já vi tudo, ainda estou precisando fazer a minha encomenda. Então, veja que essa live rendeu, né? Falei para vocês sobre, então, junto com o Rômulo, a questão dos óleos não oxidarem no tambor de destilação, mas não é por causa da ausência de oxigênio, porque eles se volatilizam mesmo. E falamos ainda da história dos ácidos graxos aí no esquema dos óleos essenciais, né? Agora, essa treta aí do vetiver, não estou sabendo não, Jerusa. Se você quiser me contar qual que é essa treta aí do vetiver, não estou sabendo muito não. Vocês entenderam? Foi bom? Foi bom para vocês? Foi bom para vocês? Né? Ficou. Essa live eu vou deixar salva. Tem umas que eu faço que eu não deixo, não, mas essa aqui eu vou deixar salva, assim, que eu acho que ajuda, né? Bom, se vocês não têm dúvida, eu também não tenho mais nada para falar. Eu acho que dá pra gente meio que, né? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tipo Xuxa, né? Mais ou menos isso, né? Olha, gente, é o seguinte, perguntem mesmo, vocês têm que mandar as perguntas cabeludas mesmo pra gente, né? E quanto mais cabeluda, melhor, porque só com as perguntas cabeludas que a gente aprende, né?
Eu acabei aprendendo muito mais do que eu poderia imaginar que eu seria capaz, graças às perguntas dos meus alunos, que sempre foram muito críticos em relação a tudo. Então, é através das perguntas que a gente aprende, né? Mas eu acho que o mais importante do que a gente receber as perguntas cabeludas é a gente ter a honestidade intelectual de colocá-las à prova. E eu acho que a coisa bonita que existe dentro desse grupo, né, que está junto na Abraroma, é que a gente não tem medo de ser honesto do ponto de vista intelectual, né? O que é honestidade intelectual? Em primeiro lugar, supor que você não sabe que você está errado e depois submeter o seu raciocínio à prova. Então, esse tipo de discussão que a gente resumiu aqui em 10 minutos para vocês é uma discussão que no nosso comitê científico levou cerca de umas 3 ou 4 horas conversando. E escreve daqui, estressa de lá, daí eu catei a Patrícia está agora no comitê também, falei, Patrícia, olha aqui, ó, vê se eu estou pensando certo, que não sei o quê, e assim vai, gente, e assim vai. Então, não ter medo de estar errado, porque se a gente tem medo de estar errado, a gente não aprende. Se a gente também fica muito cagão com as coisas que a gente sabe, a gente também não aprende, porque uma coisa certa, você também nem pode se achar o dono da verdade, e também nem pode achar que você não sabe nada. Então, você também tem que, algumas coisas você sabe, afinal de contas, né? Não é possível, depois de 20 anos trabalhando com esse trem aqui, eu não sei nada de aromaterapia, né? E nem de óleo essencial, não é possível, então alguma coisa eu sei. E aí o que eu sei mesmo. Então, mas sempre é bom a gente, né? Enfim, acho que é isso, né? Que bom, tá bom? Então, olha só. Pois é, então. Então, olha só. É isso, né? Beijinho. Hoje eu fiz uma live com a Nítia, tá lá no IGTV da Casa Mais, vocês podem ver sobre bebês e óleos essenciais. E aí, depois de amanhã, que é sexta-feira, às 9 horas da noite no meu YouTube, eu volto a conversar com a Nítia sobre bebês, óleos essenciais, e capaz da gente falar um pouquinho sobre gestante também. Né? E tá rolando, então, as inscrições para um curso que a Nítia vai dar na Casa Mais, de cuidados diários para bebês e crianças com óleos essenciais. Está rolando um cupomzinho de desconto para o curso de R$15. O cupom vale só até a meia-noite de hoje, é 15BB Insta, de Instagram, tudo junto, 15BB Insta, né? E, enfim, mas é só isso mesmo que eu queria falar com vocês. Agora eu preciso achar a pessoa que me mandou esse contra-argumento, eu preciso achar ela para marcar ela aqui, para ela ver essa live, porque eu só fiz essa live só por causa dela. E agora eu preciso achar ela. Mas é isso, turma. Obrigada, então, da companhia e vamos nessa, né? Até a próxima. Um beijinho para vocês. Até!